a próxima encarnação. Bolinho de bacalhau, 76. Da filmagem, muito doido. Se fosse um mirante, você vai ver, sei lá, uma montanha. Snack bar, cafeteria. Não, o elevador tem. Bom dia, queridos amigos. 8h30 da manhã eu tô aqui em Foz do Iguaçu comprando meu ingresso para as cataratas. Como vocês podem ver, próximo horário que a gente tem disponível aqui é esse de 9h10, então é por horário. Tem 150 vagas nesse horário e tu vai de manhã para aproveitar melhor o passeio. E aqui, sinto muito, mas eu não aceito contribuir para o Fundo de Desenvolvimento e Promoção do Turismo de Foz do Iguaçu, porque eles não parecem estar fazendo um bom trabalho. R$ 75 por pessoa. Mas eu não tô tão feliz. Por quê? O que tá acontecendo no parque? Que empresa é essa? E por que estão cobrando tão alto para os brasileiros? Por que não tem mais nenhuma meia entrada? Por que os moradores da região estão tendo que pagar o mesmo preço e por que eles cobram R$ 50 no estacionamento? A gente tem alguns minutos para chegar lá. As cataratas, obviamente, estão afastadas do centro de Foz do Iguaçu. A gente, por um acaso, está num Airbnb próximo. Eles estão ampliando a estrada. Deve ter muito turista aqui. E essa é uma região também que já está rolando loteamento. Então você vê que é uma região que está começando a ser ocupada pelos humanos. A gente gosta de ocupar as coisas, né? Espaçoso. Tem muita árvore ainda, mas eu já vi placas de loteamento e realmente o bairro onde a gente está também é novinho. Eu acho que Foz do Iguaçu e as cataratas deve ser um dos roteiros turísticos mais importantes e talvez mais antigos do Brasil. No extremo oeste do Paraná, bem na divisa com a Argentina, fica o Parque Nacional do Iguaçu. Porque você vê que tem uma estrutura de turismo construída já e consolidada há muito tempo. Centro de recepção. Pra lá, cataratas em frente. Depois do Arco Verde, lá no finalzinho à direita vocês vão estacionar. A entrada do parque é R$ 76 por pessoa. Sim, a entrada do carro é R$ 50, estacionamento. Sim, a gente já comprou a entrada já do compraram parque. tudo? O estacionamento, eu estava buscando um alternativo. Um pouco Então, mais barato. tem aqui que é R$ 50, que é o do parque, né? Que é oficial. Sim. E tem aqui naquela placa. Então, pessoal, chegamos. Esse aqui é o do Parque das Aves. Segundo as minhas pesquisas, a galera recomenda, se você vem para Foz do Iguaçu, você pode fazer os dois no mesmo dia, tá? Bom dia, tudo bem? Tá acontecendo? Tá perto, pelo menos, né? Bom, eu não posso falar isso, acabei de não saber que estava filmando, senhoras e senhores. Deixa eu colocar a minha máscara para vocês, para eu aparecer melhor. Cara, eu não sei explicar, assim, muita movimentação aqui, passando 200 bicicletas ali, avião. Meu Deus, alguém gritando. Precisa apresentar o quê lá comprovando que tu pagou? Ah, eu tenho um bilhete, você vai gostar. Tem um bilhete? É, um bilhete. Comprei 2 bilhetes, tinha várias opções, tinha opção de imprimir o bilhete em A4, em não sei o quê, e tinha uma opção de salvar, na Google Wallet, que é uma coisa que eu não uso muito, só para usar a aproximação. Mas aí o bilhete apareceu lá na Google Wallet, o que é muito interessante, né? E aí, Valdir tá... Hoje é o dia dos sonhos do Valdir. Por quê? Você sonhou por vários anos que eu quero ir a Foz do Iguaçu conhecer as cataratas. Tu já se imaginou aqui nas cataratas, Valdir? Não. Você aí, já se imaginou nas cataratas? Já veio? Quer vir? Não quer vir? Conte pra mim. Você sabe que ano que foi descoberta as cataratas? Não. Estamos em 1541. O conquistador espanhol Alvar Nunes Cabeça de Vaca tem como missão chegar à Assunção. Está à frente de 250 homens. Ele navega pelo Rio Iguaçu rumo ao interior do continente. Por pouco, sua embarcação não despenca de uma das quedas. Depois do susto, o cenário deslumbrante. Tem um caminho para as pessoas seguirem e caminharem protegidos do sol. Que horas são agora? 9 horas da manhã? 9h10 da manhã. Tá com calor, Valdir? Até agora não. Sim. Nem eu. Ai, QR Code? Bom dia, tudo bem, pessoal? Não, eu tô no Google Wallet. Só preciso verificar o horário. Como é o seu nome? Muito bem-vindos ao parque. Obrigada. Veja só, nesse QR Code, vocês só
no embarque à direita no final do corredor, tá bom? Eu vou fazer uma questão pra vocês. Vocês vão fazer somente o normal de cataratas ou uma Coco Safari também? Não, normal só. Não vão fazer uma Coco Safari? A gente não tem dinheiro. Casal, por aqui à direita, imediato, tá bom? Embarque. Final do corredor, onde tá indo as pessoas. Ok. Um ótimo passeio a vocês. Obrigada. Thank you. Confuso, muito rápido. Aqui, o embarque aqui. É tudo muito confuso aqui. Tudo muito confuso. Eu não acho que essa pessoa estava verificando, não, porque passou um monte de gente sem ele verificar. Gente, foi adaptado. Isso é interessante, né? Passeio de família. Imagina como era esse passeio há 50 anos atrás. Olha, estou me sentindo esquisita. Nesse momento, eu não consigo narrar nada para vocês, porque eu também não sei o que está acontecendo, mas eu posso descrever. Alguns ônibus, muitas pessoas esperando. Nossa vez. Cuidado com o chifre aí. Pode ser. Ó, os lugares que nós encontramos para vocês. Maravilhosos lugares. Mas eu acho que eu preferia que fosse do modo antigo, no Cavalinho. No Cavalinho? Alicia, viene tirar o arroz. Então, tem a gente botando a ordem no local. Conservation não dá pra Unit conversar. Managed by ICM Bio, Chico Mendes Institute for Biodiversity. E o som mal equalizado, distorcendo alto demais. Tem que trazer um algodão pra você botar no ouvido. .com.br Porra, não é é um possível, passeio cara. exclusivo. Agende agora mesmo. Vagas limitadas. Bem-vindo ao Parque Nacional. Graças a Deus. A gente não vai nesse passeio porque ele custa R$398 por pessoa. Que isso? Mas essa galera aí toda vai. Hacienda, acceso al espacio Puerto Canoas, con patio de comidas, un restaurante internacional, snack bar, cafetería, baños, ambulatorio, tiendas y plataforma de embarque para el regreso. Atención. É isso, senhoras e senhores, o melhor momento do passeio, a trilha. Trilha das Cataratas. Ah, tem um guia. Vamos lá ouvir. A parada já tá aqui, cara. Ah lá, já tá lá, meu Deus. Jesus. Já tá todo mundo vendo tudo. O lado brasileiro é como se fosse um mirante. Você vai ver, sei lá, uma montanha. Só que não é uma montanha, é uma coisa incrível. O acesso é muito fácil aqui, né? E uma coisa maravilhosa, sem palavras, sem ruído, que existe em outro canto, né? Talvez exista dentro de mim também, mas eu nunca acesso. E aí a minha pergunta é, como é que a gente pode filmar sem fazer esse tipo de coisa? Será que é possível? Acho que não. São várias quedas, né? Várias, cara. Tem um vale ali. Houve uma banalização da fotografia, né? Agora já era. A questão, cara, é que aqui era um local sagrado dos guaranis. Isso aqui não era um local para ficar vindo aqui pra lá e pra cá aqui, não. Esse aqui é o perigoso, selvagem, que transmite raiva. Não se pode alimentar. Coati. Um ponto panorâmico. E aqui é um quiosque, cafeteria. Mas o ar aqui já tô na pessoa que eu não tô conseguindo nem respirar. Vem água ao invés de ar. Nós não fomos com a GoPro ali, porque ela não está com a capa de proteção contra a chuva e realmente você pega muita chuva e eu vou confessar que foi bom. Foi bom não ter ido. Nem todo lugar a gente tem que estar com as nossas câmeras. Mas eu vim aqui para mostrar uma coisa maravilhosa para vocês, que é a cereja do bolo desse Parque Nacional, que cada vez não para de me surpreender. Aqui tem uma lixeira exclusiva para capa de chuva. O que será
que a Urbia Cataratas faz com essas capas de chuva. Aí vamos lá, tem um mirante ali, mas como o Valdir já declarou que sinceramente ele não está com nenhum ânimo. Muita gente, muita confusão, muita foto, muita filmagem, muito tudo. Então, como vocês podem ver, fui chamar o Valdir para subir no elevador panorâmico, mas ele não quer, então eu vou sozinha. Olha só quem resolveu aparecer, senhoras e senhores, meu amigo Valdir. Ele fala, mas ele quer a foto também. Então, acho que eu acabei de ver que a gente não precisa pegar o elevador. Acho eu. Não, o elevador tem que ir. Tô aqui cogitando ir pro lado da Argentina, hein, Valdir? Porque dizem que o lado da Argentina é mais selvagem. Olha como eu encontrei o Valdir. Diretora, de repente essa diretora numa festa pagou pra toda a escola estar aqui. Eles não sabem que a gente só mandou um ofício só aqui, foi tudo na faixa. Mas esse é um ofício de respeito, né? Nós somos uma cidade do interior, em Lindoeste, no Paraná. E a escola é Visconde de Mauá. Que bom. Todos os alunos. Muito importante as escolas estarem aqui, porque o acesso está um pouco caro para os brasileiros. Então, que as escolas tragam os brasileiros, porque por eles mesmos alguns não vão conseguir vir. Segundo a placa da estátua, foi o Santos Dumont quem teve a brilhante ideia de transformar isso em patrimônio público da população, para que a população brasileira tenha acesso. Mas agora eles cobram 70 e tantos reais para a população brasileira. E tudo aconteceu por acaso. Pioneiro no turismo local, Frederico Engel soube da presença do inventor na região em 1916 e o convenceu a visitar os Saltos de Santa Maria, como as cataratas são conhecidas nessa época. O acesso é por uma estradinha de 18 quilômetros que corta a floresta. A viagem é a cavalo. Ao chegar aos Saltos, Santos Dumont fica extasiado. Quer contemplar as quedas de vários pontos, mas acaba por ficar indignado ao ser informado que tudo pertence a um só homem, o uruguaio Jesus Val. Santos Dumont vai direto a Curitiba defender, junto às autoridades estaduais, a desapropriação da área, o que de fato ocorre logo depois. O Parque Brasileiro, porém, só será criado em 1939, 5 anos após o Parque Argentino. Então vamos dizer que grande parte da população brasileira não vai ter acesso? Tá vendo? Nós vamos ali na área de restaurantes e agora que são elas. Frango com batata, R$ 72,00. Combo Nuggets, que acompanha 2 refrigerantes, R$ 70,00. Bolinho de bacalhau, R$ 76,00. Chapa de mignon com batata, que acompanha vinagrete e farofa, R$ 175,00. O que você acha, Valdir? Agora vamos ali no Café Cataratas. Salgados, R$ 15,00. Pão de queijo, R$ 10,00. Sanduíche natural de pão de forma, R$ 27,00. Agora aqui com vocês, senhoras e senhores, aquela famosa saída pela loja. Tá acabando o nosso passeio e tem aquela loja onde você pode comprar todas as lembrancinhas para não perder nunca e jamais esquecer os melhores momentos que você passou no Parque Nacional de Iguaçu. Por exemplo, roupinhas de criança do parque, camisetas de bichos, bichinhos e mais bichinhos, tudo muito ecológico, preserve a natureza, compre roupinhas, plásticozinhos e mochilinhas das cataratas, copinhos para tomar uma maravilhosa cachaçinha brasileira. O preço do copinho? 3 por R$ 37,90, 1 por R$ 14,90. Pratinhos para decorar a sua sala. Pratinho da Tia Neuza tá R$ 39,90.
Cataratas do Iguaçu. Tem esse aqui que eu levaria pra minha avó, porque eu sou mais econômica. Deve estar mais barato. Vamos ler. Ah, esse aqui... Não, R$32,90. Poxa, avó. E aqui a gente tem um mapa do parque. Nós entramos por aqui, estacionamos fora do estacionamento, pegamos esse ônibus. Agora o ônibus faz bem poucas paradas e não nos inteiramos se poderíamos, por exemplo, ir a pé. Mas eu sei que existe a possibilidade de ir de bicicleta. Olha lá, Flávia, aqueles caminhos, olha lá. Tem tipo uns portinhos e sai tipo um catamarã. Pô, seria bem legal fazer esses caminhos, né? É. Mas eu acho que a gente não vai fazer, porque agora não tem mais dinheiro para voltar aqui, né? Agora não. Então, essa é uma parte do passeio que fica para a próxima encarnação.